Pessoal, então vamos lá. Mudei um pouquinho a tela aqui, que eu vou apresentar para vocês através do Jamboard, que eu acho que é mais interessante, eu consigo interpretar um pouquinho melhor aqui para vocês, até mesmo escrevendo na tela. Bom, retornando um pouquinho ao nosso assunto aqui, quando a gente fala de extinção do contrato de trabalho, a gente sempre tem que pensar nesses dois motivos aqui, ó. Prazo de duração do contrato de trabalho. Ixi, peraí. O prazo de duração do contrato de trabalho vai ser determinado ou ele vai ser indeterminado? Então, é o que a gente tem que entender a respeito deste primeiro episódio aqui, se é um contrato por prazo determinado ou não. Acabou de sumir minha tela aqui, mas ele não vai fazer diferença não, porque para nós aqui, o que vai nos interessar neste momento é o contrato por prazo determinado, que a gente termina aqui falando que há a possibilidade de uma antecipação do contrato por prazo determinado, só que vai acontecer um reflexo em cima dessa medida. Aqui a terminação do contrato de trabalho, quando ele é rompido por modo anormal, igual tá falando aqui para vocês, ó, modo anormal, ó, o rompimento antecipado do contrato a termo ou o rompimento do contrato antes que pudesse produzir todos os seus efeitos. Então, é uma terminação do contrato de trabalho, que a gente chama aqui de modo anormal, que não é o que ficou a princípio acordado entre as partes. Já que o contrato entre as partes não foi cumprido e os pactos devem ser cumpridos, o que nós temos que lembrar vocês? Que o artigo 479, ele tá aí para assegurar o empregado e também o empregador em relação a isso. Junto a esse modo, então, nós temos as verbas rescisórias quando há o término antecipado do contrato por prazo determinado. E aí a gente dedica esse tema pelo artigo 479 da CLT e o 480, que eles é o que vai nos indicar a indenização por perdas e danos ocorrida aí em função da antecipação do contrato de trabalho, antecipação da extinção do contrato de trabalho. Junto a isso, quando há, então, esse término do contrato de trabalho antecipado, nós temos que ver se vai ter cláusula assecuratória ou não. Neste caso, propriamente dito, dos artigos 479 e 480, o término antecipado do contrato de trabalho por prazo determinado, apesar de eu não ter dito, vai ter cláusula assecuratória. Porque quando existe indenização compensatória de 40% do fundo de garantia, guias de seguro-desemprego, fundo de garantia, nós estamos diante de cláusula assecuratória, porque aí cai na vala comum, ou seja, é como se tivesse demitido, como se fosse um prazo por contrato indeterminado. Olha aqui, término antecipado do contrato por prazo indeterminado. Opa, peraí que eu coloquei duas iguais. A CLT tá aqui, ó. Olha o que ela fala. Artigo 479. Ó, artigo 479. Vou colocar até de amarelo aqui para vocês, viu? Prestem atenção. Nos contratos que tenham estipulado o empregador que sem justa, com termo estipulado, empregador que sem justo motivo, né, sem justa causa, despedir o empregado, será obrigado a pagar-lhe a título de indenização por metade a remuneração a que teria direito até o término do contrato. Aqui é sem cláusula assecuratória, tá? Porque aí cai no artigo 479. Agora, pessoal, quando o contrato for firmado por contrato por prazo determinado e tiver a cláusula assecuratória do direito recíproco, ou seja, tanto um quanto o outro terão direitos de desistir daquele contrato, estamos diante da possibilidade da rescisão contratual do contrato por prazo determinado. Só que o que vai acontecer? Vai aplicar
o direito, como se tivesse acontecido, à rescisão do contrato por prazo indeterminado. E a rescisão do contrato por prazo indeterminado é que cai nestas questões aqui, ó. Indenização compensatória de 40%, guias de fundo de garantia, 13º salário proporcional, que já é o normal, férias já é o normal, saldo de salário, guias de seguro-desemprego e aviso prévio. Porque aqui existe a cláusula, como nós falamos aqui, assecuratória. Entenderam? Então, por favor, esses artigos 479, 481, ele é de suma importância para entender a ruptura do vínculo quando se tem cláusula assecuratória ou quando não tem cláusula assecuratória. Pessoal, deixa eu ver se eu consigo desmanchar isso daqui. Ó, vai lendo aí, por favor. Não deixe de prestar atenção no artigo 479, 480 e 481. A extinção do contrato de trabalho por prazo determinado, então, ele pode ocorrer devido ao cumprimento do prazo previsto, né? E isso é chamado, então, de uma extinção normal. Eu coloco início e fim, e no fim termina mesmo. Extinção normal. Mas, quando for uma forma antecipada, aí a gente chama de extinção anormal. Como é que eu posso dizer? A extinção anormal, chamada de forma antecipada, é a dispensa do empregado pelo empregador ou então o pedido de demissão pelo empregado antes do término do contrato. Quando acontece a extinção normal do contrato de trabalho por tempo determinado, por prazo determinado, as verbas são tranquilas da gente entender. Vai ser saldo de salário, né? Saldo de salário, 13º proporcional. Nós vamos falar das férias, né? Proporcionais ou integrais. E nós vamos falar da liberação do FGTS. Liberação do FGTS. Liberação do FGTS. Já na extinção anormal, a gente cai na rescisão contratual por prazo como se fosse indeterminado. Rescisão antecipada por iniciativa do empregador, mesma coisa. Saldo de salário. O que é saldo de salário, pessoal? Os dias que aquele sujeito trabalhou. 13º salário. Férias, proporcional ao período, igual ao 13º salário. Mais 1/3, não esquece disso não, hein, gente? Mais 1/3. Liberação do FGTS, é igualzinho, mas agora, presta atenção, multa dos 40% do FGTS. Porque a indenização do artigo 479 corresponde ao valor da metade dos salários que lhes seriam devidos pelo período faltante do contrato, não foi? Então, quando a gente está falando de iniciativa do empregador, deixa eu só consertar só consertar uma questãozinha que, por enquanto, eu confundi as ações, os assuntos, né? Aqui, gente, nós estamos falando de contrato de rescisão por iniciativa do empregador na questão do contrato por prazo determinado. Então, se não tiver cláusula, aqui é porque eu esqueci de falar com vocês que é sem a cláusula, tá? Sem a cláusula, artigo 479, ou seja, saldo de salário, férias proporcionais e ou integrais, 13º proporcional, se for lá no finalzinho do ano, aí pode ser integral, né? Se tiver que trabalhar de janeiro até dezembro.
liberação do FGTS. Essa é sem cláusula assecuratória, ok? E se tiver a cláusula assecuratória da rescisão antecipada? Aí nós vamos lidar com o artigo 481, que fala, além de tudo isso aqui, então agora eu vou lidar com a cláusula assecuratória. Ou seja, ambas as partes, ambas as partes, elas podem rescindir o contrato de trabalho, porque existe uma cláusula que assegura essa rescisão. Continua recebendo o saldo de salário, continua recebendo férias, continua recebendo 13º, férias proporcionais, continua recebendo tudo isso. Continua tendo a liberação do FGTS. O que aumenta aqui? Multa de 40% do FGTS. Entenderam? Porque cai lá na vala comum. Porque no caso da dispensa sem justa causa, é devida à indenização dos depósitos do Fundo de Garantia. Então, por favor, neste cenário aqui, com cláusula assecuratória, vamos lidar com esse artigo aqui, 481. Beleza? Então, não esqueçam aí dessa nossa nova modalidade, né? Não é nova modalidade, mas é uma modalidade que vocês ainda estão habituados a entender. Aqui, nesse sexto, eu tirei uma cópia de um livro que eu estou gostando muito, para a gente entender, então, o que eu estava falando. Extinção dos contratos por prazo determinado. A extinção do contrato por prazo determinado, ela pode ser entendida como normal ou anormal. Normal é quando o término segue de acordo com o contrato de trabalho, início e fim. E anormal é a demissão ou pedido de demissão ou formulado pelo empregado em decorrência da prática de justa causa, antecipando então a ruptura desse vínculo. Ocorre a extinção normal do contrato de trabalho, pessoal. Ocorre a extinção normal do contrato de trabalho pelo decurso do prazo estipulado para sua vigência, são devidas então às seguintes verbas rescisórias. Nós acabamos de falar sobre isso. Saldo de salário, 13º salário proporcional, férias vencidas, acrescidas de 1/3 se houver, férias proporcionais e a liberação do FGTS, lembrando que é sem indenização dos 40%, porque nós estamos falando da extinção normal do contrato por prazo determinado. Agora, quando a gente fala da rescisão por iniciativa do empregado, que é o pedido de demissão, o que vai acontecer por ele? Neste caso, são devidas as seguintes verbas. A gente não pode se furtar de falar que há a possibilidade do empregado pedir conta. E aí, com isso, quando a gente fala de uma rescisão, uma antecipada, né, da iniciativa aqui, estamos falando do empregado. Então, falando da iniciativa do empregado, né, que é o pedido de demissão, nós podemos entender que, neste caso, quais são as verbas pagas pela empresa? Saldo de salário, tá bom? Saldo de salário, 13º salário proporcional, férias vencidas e férias proporcionais aqui, se houver. Falou em liberação de FGTS? Não, né? Porque não pode. Sabe por quê? Porque todos os trabalhadores que pedem demissão não são liberados a ele o fundo de garantia, a princípio. Depois de um determinado tempo, os valores depositados lá estão para ele, serão resguardados a ele, ok? Então, quando o empregado pedir conta, ele vai receber esses valores. O empregado, no entanto, deverá indenizar o empregador. Deixa eu tirar isso aqui. Pelos prejuízos que resultarem desta ruptura antecipada, nos termos e limites do artigo 80. Então, vamos lá voltar um pouquinho na nossa CLT? Olha aqui. O que o artigo 80 fala, pessoal?
Havendo termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem. Parágrafo 1º. A indenização, porém, não poderá exceder aquela a que teria feito o empregado em idênticas condições. Então, ele terá que indenizar, no caso do artigo 480, que, havendo termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultem. A indenização, porém, não poderá exceder aquela a que teria direito o empregado em idênticas condições. Quais são as idênticas condições? Metade do valor a ser pago. Não foi o que nós falamos aqui? Então, ele também terá que pagar. Como que ele vai pagar? Com os valores da sua rescisão contratual. Entenderam? Então, é assim que a gente tem que fazer quando o empregado também pede a rescisão. Bom, a rescisão é antecipada por iniciativa de qualquer uma das partes em contrato contendo cláusula securatória da rescisão contratual, né? Da rescisão antecipada, ela é uma hipótese de inserção pelas partes no contrato de trabalho pelo prazo determinado de cláusula que assegure reciprocamente o direito. Então, como eu disse a vocês, os valores que serão pagos aí de verbas rescisórias, deixa eu ver se são essas aqui. Não. Nada, é essa daqui primeiro, olha. Não, acho que não pegou ela não. Enfim, pessoal, nós vamos falar, como eu disse a vocês lá atrás, né? Saldo de salário, ó. Saldo de salário. Aviso, ó. Ixi, Maria, pelo amor de Deus. Com cláusula securatória, tá? Aviso prévio. 13º salário, férias, mais 1/3, aí a gente tem que ver se é proporcional, se é férias vencidas ou se é os dois, né? E no caso, como a dispensa sem justa causa, é devida a multa dos 40%. Por quê? O artigo 481, ele fala que quando acontece esse tipo de demissão, cai na vala comum. Deixa eu ver se ele tá aqui nessa... Olha aqui. Nessa bagunça que eu fiz aqui para vocês. Mas o contrato aqui, olha o 481, galera. Aos contratos por prazo determinado que contiverem... Aos contratos por prazo determinado que contiverem cláusula securatória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos de trabalho por prazo indeterminado. Indeterminado. Entenderam? Então, por favor, não esqueçam dessa condição aí, que caso tenha cláusula assecuratória, o que vai acontecer? Todos os direitos próprios da rescisão contratual. Beleza, pessoal?